Dando continuidade ao módulo de caldeiras, considerações gerais, vamos agora falar sobre queimadores. É uma parte bastante importante, um equipamento extremamente importante no funcionamento da caldeira e na eficiência, né, digamos assim. Então, os queimadores eles podem ser para combustíveis líquidos, para combustíveis gasosos, né, e para combustíveis sólidos. Os queimadores para combustíveis gasosos eles se subdividem aqui em dois, que seria o queimador atmosférico e o pressurizado. O atmosférico, na verdade, são queimadores utilizados mais assim para usos mais simples, né, para aquecedores, fogões assim de uso doméstico ou uso de cozinhas, mas que utilizam o ar com a pressão atmosférica. Existe um injetor, o gás passa e puxa esse ar. O mais utilizado, que realmente é importante aí nas caldeiras, é o queimador para combustíveis gasosos pressurizado. Esse sim, ele utiliza um motor, um ventilador motorizado que força, né, o ar, a passagem do ar, injeta o ar juntamente com o combustível. Okay? A caldeira ela gera vapor, né, a partir da água, como a gente já viu, utilizando o calor liberado pela queima dos combustíveis. Né? E estes podem ser óleo BPF, óleo diesel, gás GLP, gás natural, lenha, cavaco, bagaço de cana, casca de arroz, etc. E para queimar os combustíveis é que se utilizam os queimadores que já vêm equipados na caldeira. Né? O queimador, na verdade, ele é, digamos assim, um equipamento à parte. Né? Se a gente analisar toda a tecnologia, todo o princípio de funcionamento, etc., ele é um dispositivo especial e bastante importante, né, na caldeira, né? E que a caldeira depende fundamentalmente desse queimador para funcionar bem e gerar todo o vapor para o qual ela foi produzida. Okay? Então, é extremamente importante não só você conhecer o queimador, saber as suas particularidades, eventuais regulagens que ele possa ter em relação à mistura ar, combustível e assim por diante. Okay? A operação do queimador ela envolve, primeiramente, o insuflamento de ar que antecede a ocorrência da centelha. Né? Ou seja, quando nós vamos partir um queimador, geralmente o queimador ele tem uma operação automática. Mas caso não tenha, já fica aqui a recomendação de que nós temos que fazer uma insuflação prévia de ar. Para quê? Para expulsar os gases não queimados que eventualmente possam estar acumulados no interior da caldeira. Isso pode ocorrer. Esse gás acumulado dentro da caldeira é um problema, pode gerar uma explosão, acidentes graves. Então, antes de você injetar o gás, melhor, antes que o queimador injete o gás e acenda através de uma centelha elétrica, que é automática, ele mesmo vai fazer o insuflamento de ar, vai soprar ar para dentro da caldeira durante aí alguns segundos, 10, 20 segundos, 30 segundos, dependendo do fabricante, né? Dependendo da caldeira. E aí sim, a partir do momento que você tem a caldeira livre de gases não queimados, né? Gases que se acumularam do último funcionamento, então aí sim, ele vai liberar o combustível, certo? Ele vai fazer o acendimento da chama através de uma ignição elétrica, um acendedor elétrico. E aí, a partir daí, então, uma vez que acendeu a caldeira, nós vamos ter a operação de aquecimento normal. Né? Existem caldeiras que têm detetores de chama. Por quê? Porque se a chama ela não acender um intervalo de tempo curto, de alguns segundos,
você tem que ter um desarme, você tem que ter um bloqueio desse combustível, que pode ser feito com a solenoide, porque senão você vai estar injetando combustível dentro da caldeira e sem queimar. E o que vai acontecer? Ele pode chegar lá na frente, encontrar alguma área aquecida e, de repente, ele sofrer uma explosão, né? Esse combustível ele não pode ser permanecer dentro da caldeira, dentro da câmara de combustão, sem queimar. Ele tem que queimar. Então, o que ocorre? Se você ligou a caldeira, jogou o ar, abriu o gás e a chama não ocorreu, a caldeira não acendeu, né? Então nós temos que voltar à estaca zero, ou seja, jogar ar de novo, fazer insuflação de ar, expulsar todos os gases não queimados e nunca tentar reacender a caldeira de bate-pronto, de imediato. Tá? Temos que voltar à estaca zero de novo, fazer a limpeza, a insuflação de ar. E nós vamos falar isso aí várias vezes durante esse curso, não se preocupem. Aqui nós temos um pequeno esquema mostrando aqui o quadro de comando, né? Os pressostatos interligados aqui ao quadro de comando, e esse aqui, por sua vez, comandando a abertura de óleo, né? Que vem aqui, temos aqui uma bomba de óleo, um aquecedor, e aqui tem uma válvula que abre e fecha aqui a passagem, né? Na verdade, ela regula essa passagem de óleo em direção ao maçarico. Aqui nós temos, a partir desse servomecanismo, que é comandado pelo quadro de comando, nós temos aqui não só o comando do óleo, mas também o comando do ar. E aqui nós temos o ventilador, né, motorizado. Então, temos também aqui uma válvula solenoide, que ela pode a qualquer momento interromper esse fluxo de combustível no caso de uma emergência. Por exemplo, eu tenho aqui um pressostato de pressão máxima, né, que está ligado aqui na caldeira, e se houver um aumento exagerado da pressão, isso aqui é regulável, você pode regular nesse pressostato, ele vai sentir esse aumento exagerado de pressão, ou seja, pode ser que você não está tendo um consumo como esperado, e por isso, então, se o vapor não está sendo consumido, ele começa a acumular aqui e a pressão vai aumentando. Né? Você reduz a vazão do processo, por algum motivo, e aí a pressão começa a subir. Subir, você vai chegar a um ponto que pode ser perigoso. Então, o pressostato percebe que a pressão está alta, manda um sinal comunicando ao quadro de comando elétrico, por sua vez, ele vai disparar um sinal para que essa solenoide me corte o combustível. Então, ele apaga, né, o maçarico assim, de uma forma rápida e eficiente. Durante a operação normal, nós temos esse outro pressostato aqui, né, que são distintos, não pode ser o mesmo, tem que ter um sensor distinto, que ele serve, na verdade, a gente chama de pressostato modulante da chama, que aí sim, ele manda um sinal para o quadro de comando, e o quadro de comando ele vai modular aqui a passagem de óleo e de ar. Ou seja, se eu tenho uma pressão muito baixa, é sinal que eu tenho um consumo alto do meu processo. Então, se está consumindo muito vapor, a pressão tende a cair e vai caindo cada vez mais na medida que o consumo aumenta muito. O que vai acontecer? O controle do queimador vai fazer com que ele abra mais e mais, para gerar mais vapor. E, ao mesmo tempo, a água vai sendo reposta aqui dentro para manter o nível, né, de geração de vapor. Então, gente, assim, rapidamente, é uma visão dos principais comandos, principais dispositivos que nós temos aqui num queimador de óleo. Okay? Existem outras opções, né, limites cruzados, etc., de instrumentação que fogem um pouco aqui ao nosso escopo. Mas, na verdade, existem diversas configurações, sempre fazendo o quê? Controlando a entrada de ar e a entrada de óleo, de maneira que elas estejam na proporção exata, né? Para que possa haver uma queima perfeita e uma chama eficiente da combustão. Ok?
Aqui eu separei um filme para vocês mostrando basicamente aí o funcionamento de um maçarico, né, de um queimador a óleo. E nesse caso aqui, vocês vão ver aqui, esse maçarico, ele tem, além da alimentação do óleo, né, aqui tem a entrada de ar, ele recebe também vapor, né, vapor de atomização. Então, nesse maçarico eu tenho o óleo aquecido e tem o vapor também chegando aqui nessa passagem interna aqui. Esse vapor ele vai servir para pulverizar com maior eficiência o óleo através desses bicos injetores aqui. Então esse bico ele tem uma passagem, né, dimensionada de acordo com a combustão necessária, a quantidade de calor, e aqui por fora nós temos aqui o ar, né? Então o ar ele vai sendo injetado através dessas lâminas, desses difusores, e o óleo vai sendo bombeado e aquecido através de um aquecedor e injetado aqui no maçarico. E, no caso, a baixa pressão. E o vapor a alta pressão ele vai passar aqui e realmente vai promover uma difusão, né? Ele vai realmente formar aqui como se fosse um spray, né? Um cone de óleo misturado com ar. Quando se precisa de uma demanda maior para uma queima, uma maior chama, eu tenho a possibilidade de ter mais de 1, 2 ou 3 ventiladores, né, para que você consiga atingir a demanda, né, de produção de vapor. A queimadora a gás, né, eu já falei para vocês, hoje em dia o gás é o principal combustível, né, somente gás natural, né. As empresas realmente estão dando preferência por você não ter tanto problema de poluição, você ter um combustível mais limpo, né, um custo razoável, e uma segurança também maior, né? Então, o fabricante forneceu aqui algumas informações, nós estamos mostrando aqui, queimador mecânico com carcaça fundida, equipado com motor elétrico e ventilador. Transformador de ignição, claro que isso aqui é para você gerar uma tensão elétrica que vai depois ser levada a um eletrodo de ignição. Para quê? Para acender a chama. Tudo isso de uma forma automática. Tubo lança combustível, vocês vão ver mais na frente. Válvula solenoide, para questão de segurança. Borboleta dampers. É uma válvula, né, de regulagem para regulagem de ar. O sensor de chama, né, detector de chama, a medida de segurança. Em caso da chama não acender, ele vai desarmar o sistema. E um programador de combustão, que é aí a parte do painel de controle, né? Nós temos lá toda a lógica, né, da eletrônica digital, e que nos permite aí automatizar todos esses equipamentos, ok? Então aqui vocês estão vendo aqui os queimadores, né, separado. Aqui eu tenho uma regulagem, por exemplo, aqui da pressão de gás, manômetro. Temos aqui o motor, ventilador, tubo lança-chamas, aqui da mesma forma. É um equipamento, como eu falei, altamente especializado, e que até alguns fabricantes de caldeira hoje em dia preferem até que o cliente compre do fornecedor, do próprio fabricante de queimadores, né? Aqui nós estamos vendo, então, filmes de um queimador completo, com quadro de comando, motor, ventilador, para vocês verem aí o funcionamento dele, que é difícil ver um queimador funcionar dentro de uma caldeira. Vocês viram ali a ignição, né? Antes ele jogou o ar, em seguida o gás e a ignição. Existe aí vários modelos, né, de acordo com a necessidade de quilocalorias, né, de energia. Vejo vocês aí a chama, né, azulada, né, já está bem regulada, a quantidade de ar e gás está ideal, né, você vê que a coloração dela, né, inclusive nas caldeiras existem visores aí que permitem muitas das vezes visualizar se essa chama ela está adequada ou não, porque muitas vezes ela se encontra desregulada e ela pode estar amarelada, né, meia morta.
Então você está jogando combustível em excesso e está tendo uma perda. Okay? Então a chama ideal é exatamente essa que apareceu aqui. Quanto à capacidade, nós temos aí vários modelos de queimadores, que começa lá com 60 kW, né? Isso aí equivale a 50 quilocalorias por hora, vezes 1000, né? Ou seja, 50.000 quilocalorias por hora, mínima, e no máximo 150.000 quilocalorias por hora. E vai até 1050 kW potência, podendo chegar ainda a 4.000 kW, e 3.500 vezes 1000 são 3.500.000 quilocalorias por hora no máximo. Então você vê que tem um range aí bastante grande, né? Tem caldeiras que utilizam até mais do que um queimador, né? Utilizam 2, dependendo do tamanho da caldeira. Tá? E para completar aqui essa parte, vamos falar um pouquinho sobre rendimento da combustão. E nós precisamos estar atentos, né? Que o bom rendimento, né? Ele depende aí de você fazer algumas avaliações. Nós precisamos ter um termômetro, um analisador de gases, né, de saída na chaminé, que é um equipamento mais caro, mas que importante também, que sempre que possível. Um medidor de combustível e de água. Você possa fazer aí um balanço, né? Eu diria até o seguinte, ó, aqui seria interessante ter um medidor de vazão de vapor, que aí você vai ter quanto que você está gastando de combustível e quanto você está gastando de vapor, quanto você está produzindo de vapor. Né? Aí sim, você pode fazer um cálculo do rendimento como um todo. Quanto gasto de combustível, quanto gasto de água, quanto estou produzindo de vapor. E aí, através do analisador de gases, vou verificar se a minha queima está completa ou não, se eu tenho excesso de O2, de oxigênio, né? Como é que está o CO2 também, o percentual, e assim por diante. De uma forma geral, é importante medir a temperatura dos gases, né, de saída lá da chaminé. Então, vamos colocar o bulbo, o pirômetro, na chaminé, tendo em vista que quanto maior for a temperatura dos gases de saída da chaminé, maiores serão as perdas de calor. Isso aí é óbvio, né? Porque se o gás está saindo muito quente lá na frente, na chaminé, é sinal que não houve uma troca térmica adequada. Então você está perdendo calor, está perdendo combustível, jogando fora, literalmente. Isso pode ser, por exemplo, devido à incrustação, devido a fuligens, ineficiências que estão ocorrendo na troca térmica. Tá? Ou até um erro de projeto, tudo isso aí tem que ser visto. A temperatura dos gases, como simples referência, está em torno de 230 graus. O analisador de gases permite, por exemplo, determinar o percentual de CO2 na saída. Uma boa combustão de óleo combustível acusa nos gases da chaminé de 14% a 15% de CO2. Então está aí alguns parâmetros, né, que servem como referência. É claro, gente, que cada caldeira tem o seu fabricante, tem o seu manual técnico, que é muito importante que vocês sigam. Vocês estudem o manual da caldeira que vocês têm e verifiquem todas as recomendações do fabricante. Porque o fabricante é a autoridade, né, de realmente estipular parâmetros para a caldeira que ele está fabricando, tanto em relação à água, como temperaturas, pressões, tudo que envolve a caldeira. Então, por mais que a gente queira, aqui no curso, falar sobre parâmetros, né, o fabricante da caldeira, ele é a autoridade máxima, né, nessa área. Então, ele tem que ser estudado. Então, nós temos aqui, gente, também uma tabela também para a orientação de vocês, né? Nós falamos aí que a temperatura, né, ideal lá em torno de 230 graus na saída da chaminé. E esse T aqui, ele é o quê? Ele é a temperatura dos gases quentes, menos a temperatura ambiente. Então, hoje, por exemplo, a temperatura aqui está a 40 graus. Então, eu vou ter, para entrar nessa tabela aqui, eu vou ter que pegar 230, supondo que seja 230 a temperatura da chaminé, menos 40 graus, que daria 190. 190, aproximadamente 200, vamos ter aqui, segundo essa tabela, 870 quilocalorias perdidas
percentual de combustível, 8%. Então, estaria tendo uma perda de 8% do combustível. Se eu tiver a temperatura mais baixa, vai melhorando o percentual aqui de combustível perdido. Ok? Então, é como se fosse aqui um guia, né, básico sobre o rendimento da combustão. Como critério auxiliar, podemos avaliar o excesso de ar atmosférico da seguinte maneira: a cor do gás resultante da combustão e que sai através do exaustor de gases da caldeira. Então, se vocês estiverem verificando lá um gás com uma cor negra, nós estamos com falta de ar, né? Está ocorrendo o quê? Queima parcial do combustível, gases não queimados jogados fora da atmosfera. Quer dizer, além de poluir, você tem um prejuízo com o custo desse combustível, né? Gás com cor branca, excesso de ar, desperdício térmico, pois estamos esquentando o ar atmosférico. Quer dizer, aí já você está queimando o combustível, mas você está ao mesmo tempo esfriando, roubando o calor do queimador lá da câmara de combustão, porque você está jogando o ar em excesso, esse ar está saindo aquecido, ou seja, ele está roubando energia. E o gás sem cor, quase invisível, é o ponto ideal da quantidade de ar insuflável. Vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula.